todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo que acontece, acontece nele, entre o princípio e o fim. Que coisa boa e maravilhosa, hein? Vamos lá. Eu queria dar aqui alguns avisos para vocês antes da mensagem. Primeiro, pedir para você se inscrever no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. Depois que você dê lá o seu like e ative o sininho que vai avisar você das novidades, tá bem? Tá bom? E depois dê o seu comentário, se você quiser. Um comentáriozinho lá vai bem. E também compartilhe, tá ok? Hoje eu quero falar como vencer na batalha da oração. Como vencer na batalha da oração? É sobre isso que a gente vai compartilhar hoje, é a nossa mensagem. Eu vou estar usando o texto bíblico de Lucas, capítulo 18. Espera aí, um pouquinho, eu tive um problema aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Acertei. Vamos lá. Repetindo, Lucas 18, do verso 1 ao 8, tá bom? Vamos lá. Gente, vocês sabem que oração é um ponto fundamental da nossa relação com Deus. É por meio da oração que a gente tem comunhão com Deus e a gente faz as nossas petições. E tem situações na nossa vida que a oração se torna verdadeiras batalhas, uma guerra espiritual, não é mesmo? Pois bem, inconsciente ou não, muitas vezes, nessa oração, a gente tenta manipular a Deus. E a gente viu muito isso no ano que passou, né, 2022, ano de eleição. A gente viu isso acontecer aos montes, evangélicos fazendo orações e jejuns, pedindo para Deus ajudar na eleição do seu candidato. Né? A Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, por exemplo, pediu um jejum pelo Brasil, uma corrente de oração de 12 horas às vésperas da eleição de 2 de outubro. A oração dela foi o seguinte: vamos suplicar a Deus que nos livre dos corruptos, que saquearam o nosso país. E continua: vamos clamar por justiça, livramento de fraudes e declarar um novo tempo de prosperidade nunca visto antes na nossa nação. Uma referência clara ao ex-presidente Lula e o PT. Esse tipo de oração, gente, é tendenciosa e muito perigoso quando a gente ora desse jeito, tá bom? Saiba disso pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá. Qual o objetivo de Jesus nesta parábola? O texto que a gente vai compartilhar aí hoje, de Lucas 18, Jesus conta uma parábola sobre a oração. Veja bem, o ser humano fala pelos cotovelos, Jesus não. Tudo que Jesus diz e faz tem sentido e significado. Afinal, ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, não é mesmo? Então vejamos qual é o objetivo de Jesus nessa parábola quando se trata de oração. Verso 1 aí do capítulo 18 de Lucas. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A parábola ela é contada para os discípulos dele, os discípulos de Jesus. E a parábola é sobre como eles deveriam orar, né? Ou seja, que o como é o ensino de Jesus e o como é de Jesus, tem a ver com Jesus, né? É ele que vai ensinar, não é doutrina, ensino de pastor, de igreja, é de Jesus. Ele vai ensinar como os seus discípulos devem orar. E como
os discípulos de Jesus devem orar? Ele diz: orar sempre e nunca desanimar. O que isso significa? Veja bem, tem pessoas que pensam que quando Jesus fala aqui de orar sempre, é sempre, toda hora, todo instante, sem parar. O pessoal pensa que é o sem parar do pedágio lá. Não. Você está no trânsito, não precisa parar no pedágio. É só passar, cancela, abre e pronto. Né? O pessoal pensa que é oração contínua. Veja bem, gente, você tem que trabalhar, dormir, não é? Não tem? Então, você tem lazer, cuidar dos filhos, dos cachorros, de tantas outras coisas. Não dá para ficar orando o dia inteiro. Mas o orar aqui, sem parar, é de forma consistente, continuamente e persistente. Uma vez após outra, mas sempre. Nessa parábola, a oração que Jesus, quando ele coloca essa oração de orar sempre, sem nunca desanimar, ela é uma batalha. Você está entendendo? A seguir, isso vai ficar muito claro dentro do texto aqui que a gente está meditando. Então, veja bem, de um lado, orar sempre, lógico que tem que ter intervalos, nos momentos que você pode, mas é uma constância, é um contínuo. Sempre você vai estar fazendo a oração. Assim que o momento der, você vai estar naquele pedido, naquele clamor. E Jesus diz que, quando ele fala de orar sempre e nunca desanimar, fica essa ideia de uma batalha, de algo que você está colocando diante de Deus e que você quer que Deus responda sobre essa necessidade. Veja bem, então essa parábola se torna fundamental para todos nós, discípulos de Jesus, que enfrentamos situações difíceis na vida e precisamos batalhar em oração. E quem é, pelo amor de Deus, que não enfrenta momentos difíceis na sua vida, não é mesmo? É um problema de enfermidade, de trabalho, enfim. Batalhar em oração aqui não é decretar, sair dizendo por aí, tá amarrado, eu sou filho de Deus. Essas bobagens que a gente vê muito por aí. É orar sempre, nunca desanimar. Batalhar em oração é isso. É orar sempre, sem nunca desanimar, tá bom? Veja bem, como orar sempre sem nunca desanimar? Como? Porque tem hora que a gente desanima, não é? A gente pede, passa uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês, outros anos, e a resposta não vem. E aí, como é que a gente fica? O que Jesus ensina para a gente aqui? Como orar sem nunca desanimar? Pois bem, para ensinar seus discípulos sobre como orar sempre sem desanimar, Jesus conta essa parábola aqui, que é uma historinha. Jesus vai contar algo da vida cotidiana de Israel e comparar como devemos orar sempre sem nunca desanimar. Para isso, Jesus usa na parábola a figura de um juiz iníquo e de uma viúva que continuamente clama por justiça. Veja como Jesus descreve esse juiz iníquo, verso 2. Ele diz assim no verso 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Esse juiz aqui parecia um deus, né? Estufava o peito, levantava a cabeça, todo orgulhoso, prepotente, peito estufado, nariz levantado. Parece muito dos seres humanos de hoje, né? E a viúva, o seu pedido que ela faz por justiça, de justiça, é para esse cara aqui, tá bom? É para esse cara aqui que parece um deus. Nesse sentido, Deus aparece na parábola estereotipado na pele desse juiz aqui, de forma negativa, porque a mulher, quando vai fazer o pedido a esse juiz, Jesus vai ter em mente que Deus vai aparecer
aqui nesta parábola, estereotipada na pele desse juiz, de forma negativa, para o drama da batalha da oração, para você entender como que funciona. Então, veja bem, imagine que Deus fosse assim como esse juiz, iníquo aqui, arrogante, prepotente, né? Como seria difícil buscar justiça e ter a sua causa resolvida, não é mesmo? O cara não ouve e não está nem aí para você. Se Deus fosse assim, você ainda oraria a Ele? Tem muita gente com essa imagem de Deus, né? Um Deus que você ora, um Deus todo arrogante, tupetudo, narizudo, que não está nem aí. Então, é esse juiz aí arrogante. Do outro lado, verso 3, veja como a mulher aparece na parábola. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Veja que agora um contraste aí que Jesus coloca. De um lado, esse juiz iníquo que parece um Deus. Do outro lado, essa mulher aqui, ela é mulher, é viúva, sem marido, sem família, amigos, pobre e sem um advogado. É ela que vai direto ao juiz, coitada. E tem que enfrentar um juiz que não teme a Deus e nem se importa com o ser humano. Imagine quantas desfeitas, quanto desprezo ela deve ter sofrido, não é mesmo? Agora veja bem que tudo isso está contra essa viúva. Tudo está contra ela. Sua causa é dada, na verdade, como perdida, como impossível. Na nossa batalha de oração, ela está cercada de oposição, não é mesmo? De desencorajamento e fragilidade. Tudo nos motiva a parar de orar. Tudo é desanimador. Por isso que Jesus diz logo no início como a gente deve orar sem cessar, sem desanimar. E essa mulher aqui tem contra ela tudo. Mas a viúva desiste? Não. Ela persiste em oração, clamando dia e noite sem desanimar. Essa é a chave da vitória na batalha da oração, conforme Jesus disse no verso 1. Orar sem cessar, sem desanimar. Pelo amor de Deus, não pare de orar, de clamar, de buscar. A vitória vem, a vitória é certa, tá bom? Uma observação fundamental aqui. A seriedade da sua oração e causa. A sua oração tem a ver com a sua causa, que não era, no caso dessa mulher aqui, a questão era de importância capital para a sua vida. Veja que o seu clamor, o pedido que ela faz a esse juiz tem a ver com a sua subsistência, com a sua vida, com a sua honra. Ela poderia, se ela não ganhasse essa causa, virar uma prostituta para ter que sobreviver. Veja bem, não é oração vaga por pessoas que ficam brigando, tipo assim, meu Deus, tomara que eu consiga uma vaga no estacionamento. Né? Meu Deus, o meu time tem que ganhar hoje. Não, pelo amor de Deus, a causa, o pedido dessa mulher que ela tem aqui para esse juiz é sério, é importante, é fundamental. Não é um jejum e oração para o candidato ganhar a eleição, como a gente costuma ver. Não. Então pense bem na seriedade do seu pedido que você está fazendo a Deus, tá bom? Uma outra coisa que a gente veja aqui, como Jesus descreve os bastidores da batalha que essa mulher enfrenta para clamar esse juiz, e aí a gente entende os bastidores da batalha de oração. Ou seja, a rendição desse juiz iníquo. Como que ela vai acontecer? O que acontece quando a gente começa a orar para valer a batalha de oração? O que acontece nos bastidores? Essa mulher aqui, o juiz vai se render.
o juiz vai se render. Mas tem um bastidor. Quando você começa a batalhar, a orar, tem um bastidor. E que muitas vezes a maioria das pessoas não conhece e nem sabe o que rola nos bastidores. Mas aqui, nesta parábola, Jesus nos revela esse bastidor. O que temos nos bastidores da batalha da oração, a gente vai ver aqui. Primeiramente, a gente tem o tempo da resistência. Veja o verso 4. Ele, o juiz iníquo, por algum tempo não quis atender a mulher, a viúva, o seu pedido. Por algum tempo. Por algum tempo. Houve resistência. Saiba, vai haver resistência, vai haver um tempo que aparentemente a resposta que você tanto quer não vem. Na verdade, isso significa que o juiz iníquo, aqui de acordo com o texto, nunca pretendia responder ao pedido dessa viúva. Ele não queria nem saber. Você está entendendo? Então, na batalha da oração, a gente tem esse ingrediente aqui nos bastidores, esse ingrediente do tempo, o cronos, que muitas vezes se torna um grande problema para nós, para mim, para você. É o tempo humano, é o nosso tempo, segunda, terça, janeiro, fevereiro. Não, a gente depende desse dia a dia, do tempo. A gente está ligado ao tempo e ao espaço, não é verdade? Né? As coisas podem piorar se demorar muito. E daí? O que vai acontecer, meu Deus do céu? A pessoa pode morrer, essa mulher poderia muito bem não ter o seu problema resolvido e daí ela ia passar necessidade. Tá bom? Então você veja bem que nos bastidores da oração, da batalha da oração, a gente tem uma coisa muito importante que é o tempo, né? E aí a gente tem uma observação aqui. A resistência pode ser humana ou maligna que está por detrás. Esse juiz podia estar resistindo ao pedido dessa mulher, é uma coisa que pode ter a ver com ele, ou pode também ter a ver com uma força maligna que está influenciando esse juiz, como pode ser também na sua causa, no seu pedido, na sua batalha. Pode ser uma coisa, apenas um impedimento humano, mas pode também ter algo maligno por detrás, tá bom? Não se esqueça disso. A seguir vem o tempo da libertação da resistência. Olha aí, continuando o verso 4. Ele diz lá no verso 4, né? Por um tempo ele não quis atender, mas depois ele disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum. Verso 5. Todavia, como essa viúva me importuna, eu vou julgar sua causa, para que não venha suceder que, por fim, ela venha me molestar. Ou seja, ela vai continuar aqui enquanto eu não resolver o problema dela. Essa viúva aqui não era fácil. Ela clamava sem desanimar. E é assim que você tem que fazer com a sua oração, tá bom? Mas a gente vê aqui que chega o tempo de Deus, o Kairos, o tão falado Kairos, o tempo de Deus, a resistência é quebrada. E a gente vê isso, esse princípio por toda a Bíblia. Você lembra lá do jejum de Daniel de 21 dias, não é? Tem até pessoas que fazem aí jejum de 21 dias. Né? Mas as coisas nem sempre é assim. Aquele foi um jejum de Daniel. O nosso jejum pode ser de 3 dias, 7 dias, 4 dias. Enfim, o que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que oração incessante da viúva, os pedidos constantes da viúva nesse juiz são como golpes de um pugilista. Deixa o juiz nas cordas bambas. Ele fica exausto de tanto ela todo dia está na presença dele, todo dia. E ele sabe que ela não vai parar, ela vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. E aqui a gente tem uma ironia aqui. Veja que o juiz, agora, ele está com medo. Veja que no texto ele diz assim, ó, para que ela não venha me molestar, importunar sem parar. O juiz chegou ao seu limite.
Eu vou resolver o problema dela porque ela não vai parar, ela vai me importunar sempre, 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 me pedindo todo dia, né? Só se ela morrer que ela não vai aparecer aqui. Então o juiz chega ao seu limite, mas a viúva, não, não, não. Você está entendendo? Quem está na batalha da oração tem que saber que até as muralhas de Jericó têm o seu limite. Por isso que Jesus diz, ore, ore sempre, nunca desista, nunca desista, nunca desista. O Kairos, o tempo de Deus, da vitória, vem, vem, tá bom? A seguir, Jesus põe agora o juiz iníquo e Deus. Ou seja, Jesus está para concluir a parábola e agora ele coloca frente a frente o juiz iníquo e Deus. Ambos são juízes, mas Jesus pretende mostrar que Deus é muito diferente desse juiz. Vamos ver a comparação. Como é mesmo juiz injusto que a viúva clamava continuamente? Como é mesmo? Verso 6. Então Jesus, agora para concluir a parábola, para os seus discípulos, diz, considerai no que diz o juiz iníquo. E o que ele diz está aí no verso 4 e 5. Ele diz, por algum tempo eu não vou atender, mas ele diz, eu não temo a Deus, nem ser humano nenhum. Mas sabe de uma coisa, essa mulher está me importunando, importunando, e se eu não resolver a causa dela, ela não vai parar. Isso é o juiz iníquo, que não respeita a Deus. Mas eu pergunto para você, quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Qual é para você? Seria como desse juiz duro que não respeita, não atende, não ouve, finge? Para muita gente, Deus não está nem aí com as suas dores, os seus problemas. É como esse juiz aqui, né? Deus, às vezes, responde para ficar livre, como esse juiz aqui, para você não importunar mais. Por acaso Deus seria assim para você também? Agora, Jesus disse que colocou esse juiz iníquo aqui. Deus não é como ele. Como é o Deus a quem clamamos? Lembra que Jesus disse no verso 6, considerai esse juiz, considerai ele. Vocês viram o que ele disse? Eu não respondo, mas agora eu vou responder porque eu não estou afim de que essa mulher fique me enchendo as paciências todo dia. Eu estou cansado. Aí Jesus vem agora e diz, como é o Deus a quem vocês vão clamar, vocês meus discípulos, vocês seguidores. Verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes farás justiça. O Deus dos discípulos de Jesus é um Deus que faz justiça aos seus escolhidos. Muito diferente do juiz iníquo que queria se livrar daquela mulher, vai embora, estou cansado, você está me enchendo as paciências. E talvez muita gente pensa que Deus seria assim, Deus responde porque ele está cansado de ouvir a gente. Não, não. Não, Jesus diz que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Saiba disso pelo amor de Deus, tá bom? É um Deus que não vai deixar os seus escolhidos esperando. Não, o juiz iníquo ficou tempo para responder. O texto aqui diz que não, Jesus que diz que Deus vai responder logo, o mais rápido possível. O que Jesus quer que a gente aprenda aqui com essa comparação entre Deus e o juiz iníquo? Primeiro, se esta viúva venceu esse juiz injusto na batalha da oração, muito mais nós podemos conseguir e vencer um Deus amoroso, um Deus que quer responder logo às nossas orações.
Tá bom? É impossível que Deus não ouça o seu clamor. É impossível que Deus não te faça justiça. É impossível que Deus não haja rápido a teu favor. É impossível, é impossível. E um detalhezinho aqui que você viu, às vezes parece que Deus demora, não é mesmo? Puxa, Jesus disse assim: olha, embora pareça demorado em defendê-los, é verdade. A resposta de Deus às vezes parece que demora. Nós estamos presos ao tempo e espaço. Não sabe o que está rolando nesses bastidores. É, meu querido. Mas não, Jesus continua e diz no verso 8: depressa ele fará justiça. Depressa, depressa, depressa. Tá bom? Jesus conclui dizendo que tem uma coisa que não pode faltar na batalha da oração. Ele vai terminar o verso 8 dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé aqui, gente, é bem diferente de crença, que é coisa religiosa, que é algo generalizado, tá bom? Aqui fé é fé em Jesus, numa pessoa. E nesse sentido só existe uma fé verdadeira, autêntica, é fé em Jesus. Não existe fés em Jesus, só existe fé em Jesus. Fé em Jesus. Fé demais não cheira bem. Assista aí o filme aí, Fé demais não cheira bem, não é mesmo? Então, tem gente que diz que tem fé demais. Não precisa ter fé demais, senão fede demais. Basta ter fé, e fé tem que ser em Jesus, pelo amor de Deus, tá bom? E, gente, a gente aprende aqui que essa viúva, a gente não vê no clamor dessa viúva crença, mas fé. Sabe o que a gente vê em muitas orações por aí? Barganha, méritos, objeto. Temos muita fé também no pastor, na igreja, nas correntes, nas campanhas. Gente, isso não é fé, mas é crença. Crença é coisa do paganismo, não é fé em Deus. Coloque isso na sua cabeça. Quando Jesus ensina sobre fé, você encontra sobre fé no Novo Testamento. Fé é em Deus, pelo amor de Deus, tá bom? A gente não vê crença nessa viúva, mas a gente vê fé objetiva, ela tem uma fé sincera, ela sabe o que quer, o que deseja, ela não usa de artifícios, de truque, de mentira, de barganha para pleitear a sua causa perante esse juiz iníquo, hein? Ela poderia dizer: esse cara é iníquo, é um malandro, não respeita Deus, é arrogante, eu vou usar de sacanagem. Não, ela é honesta. Agora imagine a Deus, você vai tentar barganhar com Deus, mentir para Deus. Por favor, não faça isso. Seja objetivo, sincero, honesto. Diga para Deus onde dói, o que você quer e pronto. E confia nele, somente nele. Quando você for orar, pelo amor de Deus, faça isso em nome de Jesus. Que tipo de fé em Deus procura na terra? Uma fé verdadeira, autêntica, uma fé do tipo dessa viúva que ora sem cessar, sem desanimar, mas que também tem fé que sua oração vai ser ouvida, por isso ela continua. Ainda que Deus fosse um juiz iníquo, como você viu aqui, Jesus contando essa parábola na pele dessa mulher, não desista, não desista. Ela não desistiu, não desistiu. E Jesus quer ensinar que a gente deve orar sem cessar, sem desanimar. Quando você entrar numa batalha de oração, faça isso, tá bom? Senhor meu Deus, eu quero pedir a todos que estão me ouvindo e assistindo, que tem aí as suas causas, os seus pedidos, está na sua batalha de oração. Que essa pessoa possa aprender com essa parábola de Jesus contada a seus discípulos e que ele use essa viúva com esse juiz, mostrando que essa mulher
foi determinada, essa mulher foi corajosa, essa mulher teve uma fé de verdade em Deus e ela não parou, ela não desistiu. Se essa mulher pôde vencer contra esse juiz que não temia Deus, desprezava seres humanos, muito mais a um Deus de amor, um Deus que quer depressa responder às nossas orações. Oh, meu Deus, que essa pessoa possa crer, confiar, sem desanimar, sem desistir. Em nome de Jesus. E a sua resposta virá. Com certeza virá. Creia, creia, creia. Não desista. Continua clamando. Que essa viúva seja uma inspiração para você. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo Jesus, a sua única solução. Deus abençoe a todos.